Olá pessoal, sou o professor André Valente, serei o seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos falar sobre os adjetivos que compõem a classe gramatical responsável por indicar as características, qualidades, defeitos e condições de alguma pessoa, objeto ou situação. Vamos também ver seus tipos, usos mais comuns e as melhores formas de utilizá-los. Vamos para a nossa aula. Bom, primeiramente, o que são os adjetivos? O adjetivo é a classe gramatical que serve para caracterizar o substantivo. Então, ela sempre vai acompanhar um substantivo. O adjetivo existe em função de um substantivo. Então, para localizar o adjetivo, nós precisamos localizar o substantivo. E qual é a função dele? Como palavra, ele limita o sentido do substantivo. Então vamos pegar um exemplo. Se nós temos ali o substantivo casa. Quando nós falamos casa, nós temos uma ideia de casa. Só que cada um vai formar na sua mente uma ideia de casa diferente. Então, para caracterizar essa casa, para limitar o sentido dessa palavra e dar a essa casa já uma forma, uma cor, criar uma imagem dessa casa, nós precisamos do auxílio dos adjetivos. Então nós podemos dizer uma casa grande. Isso já muda a ideia de casa, porque se você tinha pensado numa casa pequenininha, já mudou, já é uma casa grande. Se eu pensar uma casa amarela, eu coloco outro adjetivo aí que agora me diz qual é a cor dessa casa. É uma casa amarela. Eu posso também usar uma expressão que funciona como um adjetivo que é chamada de locução adjetiva. Eu posso dizer uma casa de madeira. Então, eu estou caracterizando essa casa. Então, esse é o papel do adjetivo. Na comunicação, ele serve para isso, ele serve para ir dando ali uma cara, uma aparência, ir construindo uma ideia daquilo que nós estamos falando. Então, vamos agora a uma vinheta de curiosidade sobre esse assunto. Olha só, nós temos aí a frase: o cachorro grande salvou uma menina. Então, nós temos aí o substantivo cachorro, que dá nome a um ser. E nesse caso, esse ser é grande, tem um tamanho grande. Então, cachorro grande diz respeito aí ao tamanho do cachorro. Já quando nós invertemos a posição desse adjetivo, muda o sentido da frase. O grande cachorro salvou uma menina. Nesse caso, o adjetivo grande continua a ser um adjetivo, mas o seu sentido mudou. O grande cachorro não precisa ser um cachorro de tamanho grande, é um cachorro de importância grande. É um cachorro heróico, é um cachorro poderoso, é um cachorro importante. Olha só, usei outros 3 adjetivos para falar do adjetivo grande quando ele é colocado antes. A mesma coisa vale para um homem grande, um grande homem, um problema grande, um grande problema, e assim vai. Então, muitas vezes a mudança de lugar do adjetivo pode mudar aí o sentido da frase. É muito importante tomar cuidado com isso quando você estiver escrevendo, principalmente. E é importante prestar atenção nisso quando você estiver lendo, porque isso pode mudar a interpretação de um texto. Então vamos falar agora sobre a classificação dos adjetivos. Nós podemos classificar aí os adjetivos como simples. Adjetivo simples é aquele que é formado por uma só palavra, em torno de um só radical aí. Então, nesse caso, você é uma pessoa jovem. Então, a palavra jovem aí está limitando o sentido do substantivo pessoa, que que dá nome a um ser, está qualificando essa pessoa. É uma pessoa jovem, um adjetivo formado por uma única palavra, um adjetivo simples. Nós podemos ter também um adjetivo composto. O adjetivo composto
como diz o nome, ele é uma composição de mais de uma palavra. Então nós temos aí o exemplo, você é uma pessoa bem-humorada. Temos duas palavras aí, né? O adjetivo humorada e o advérbio bem, que forma um grande adjetivo, né? Bem-humorada. Então um adjetivo que é composto aí, tá? Os adjetivos também podem ser classificados como primitivos, isso quanto à sua origem. Primitivo é aquele que não tem origem em nenhuma outra palavra. Então ele não surgiu de nenhuma outra palavra em português. É sempre importante lembrar que nós estamos falando da língua portuguesa. Como a língua portuguesa tem influências de outras línguas também, veio da transformação de outras línguas também, então muitas vezes a gente vai ter a origem dessas palavras nessas outras línguas. Nós não estamos falando disso. Quando nós falamos que um adjetivo é primitivo, nós estamos pensando em português. Em português, o adjetivo primitivo não tem origem em nenhuma outra palavra. Pelo contrário, ele dá origem a uma família de palavras. Então é um exemplo aqui, o adjetivo triste. Você é uma pessoa triste. O adjetivo triste não veio de nenhuma outra palavra, mas ele pode originar outras palavras na língua, inclusive de outras categorias gramaticais. Tá? Já o adjetivo derivado, como diz o nome, ele deriva de um adjetivo primitivo. Tá? Então tá aqui, você é uma pessoa infeliz, porque ele deriva de feliz, além de ser o antônimo de feliz, ele é também derivado porque a raiz da palavra é a mesma. Então, quando a gente fala de derivação, seja de substantivo, seja de adjetivo, seja de outra classe gramatical, a gente sempre está pensando nisso. Nós estamos pensando em palavras formadas pelo mesmo radical que recebem ali outros elementos e formam novas palavras. Nesse caso, feliz recebe o prefixo in e forma o infeliz. Então, a palavra derivada é um adjetivo derivado de outro. E por que é importante nós estudarmos a classificação dos adjetivos? Porque estudando a classificação dos adjetivos, a gente entende melhor o sentido desse adjetivo, entende melhor o significado dessa palavra e qual o efeito ela pode causar na nossa comunicação, no nosso texto, no nosso discurso, na frase que a gente está elaborando. É muito importante conhecer o adjetivo, como é importante conhecer todas as classes de palavras e entender o seu funcionamento. Então, entendendo o adjetivo, como o papel do adjetivo é caracterizar, entendendo os adjetivos de uma frase, de um texto, de uma manchete de jornal, de um anúncio publicitário, entendendo o uso do adjetivo, a gente entende um pouco das intenções da mensagem que está sendo transmitida, a gente pode entender um pouco também de qual efeito se espera causar no leitor, no ouvinte. Então é importante entender o funcionamento para poder interpretar bem os textos, poder interpretar bem os discursos, poder perceber o que está presente ali naquela mensagem. Tá? Então aqui nós temos um exemplo. O problema é uma preocupação de todos. Olha só essa frase, O problema é uma preocupação de todos. Percebe como essa frase ela fica um pouco vaga? Porque se a gente diz o problema é uma preocupação de todos, a pergunta que cabe é qual problema? Quando a gente coloca a palavra problema, se ela não estiver contextualizada, a gente não sabe do que está falando. Problema de quê? Esse problema pode ser um problema técnico, esse problema pode ser um problema econômico, esse problema pode ser um problema político, um problema social, um problema culinário. O problema ele pode ser qualificado de diversas maneiras. Então, para que a mensagem seja completa, faça realmente sentido, transmita realmente uma mensagem, a gente precisa do adjetivo. E nesse caso, o exemplo aqui, o problema ambiental é uma preocupação de todos. Olha a diferença que fez. Agora a gente já sabe do que se trata. Se trata de problema ambiental e não de outro problema. Então o adjetivo ajuda nisso, ajuda a dar ali um corpo para o nosso texto, para a nossa mensagem. Agora, atenção com uma coisa.
Cuidado com o uso de adjetivos quando você precisa ter uma mensagem objetiva. Então, porque o adjetivo, justamente como ele altera o significado de um substantivo, muitas vezes o uso do adjetivo pode tornar a sua mensagem subjetiva, principalmente adjetivos que dizem respeito a características subjetivas, como características estéticas, morais. Então, você dizer que algo é bonito, aí entra no conceito, o que é ser bonito? E aí se torna muito relativo, se torna vago. Então, em textos dissertativos, como por exemplo, dissertações argumentativas, textos que precisam de uma objetividade, tome cuidado com o uso de adjetivos, porque ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar, ele pode tornar confusa a comunicação. E chegamos aí ao fim da nossa aula, mas antes disso, vamos ler uma frase aí para a nossa reflexão. Os adjetivos passam e os substantivos ficam. Machado de Assis. Bons estudos e até a próxima aula.